Jó, um homem de fé inabalável. Jó era um homem bom. Amava a Deus e seguia seus caminhos. Ele era a retidão em pessoa. Mas, como sabemos, até os mais fiéis enfrentam provações. A história de Jó é uma prova poderosa da força da fé diante do sofrimento. É uma história que nos dá coragem para permanecermos firmes em nossa fé, mesmo quando a dor parece não ter propósito. Jó vivia em tempos mais simples. Ele cuidava de seus rebanhos, amava sua família e era um homem de paz. Mas tudo isso estava para mudar. A história de Jó é atemporal e nos lembra que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis. A prosperidade de Jó. Bênçãos divinas e uma família feliz. Jó era um homem abençoado por Deus com riqueza e família. Ele tinha tudo o que o coração podia desejar. Seus rebanhos eram vastos, suas terras férteis e sua casa transbordava a alegria. Jó era grato pelas bênçãos recebidas. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, amava-os profundamente e os criou nos caminhos do Senhor. Jó era um homem de família exemplar, que os colocava acima de tudo. Ele era um exemplo para todos. Aprovação. A tragédia chega, levando tudo embora. De repente, a tragédia se abateu sobre Jó. Ele perdeu tudo o que tinha. Seus rebanhos foram dizimados, seus bens destruídos e, o mais doloroso, seus filhos e filhas morreram. Jó ficou devastado. Era mais do que qualquer um poderia suportar. As notícias o atingiram como golpes implacáveis. Cada mensagem um aperto no peito. A dor era insuportável. Mas Jó, mesmo em sua dor, não amaldiçoou a Deus. Ele se prostrou e o adorou. Em seu momento mais sombrio, a fé de Jó brilhou intensamente. Questionamentos e dor. Enfrentando a perda, mas sem amaldiçoar a Deus. Por que eu? Jó deve ter questionado aos céus. Ele não conseguia entender. Tinha sido fiel a Deus. Tinha vivido de forma justa. Então, por que tanta dor? Jó questionou o propósito de seu sofrimento e lutou contra a dúvida. Seus amigos o procuraram para consolá-lo, mas não tinham respostas. Ninguém tinha. A dor de Jó era profunda demais. Mas mesmo em meio ao sofrimento, Jó não se voltou contra Deus. Ele se agarrou à sua fé, buscando forças para continuar. A fé de Jó permaneceu inabalável, mesmo diante de tamanha adversidade. Vozes da dúvida. Amigos oferecem conselhos, mas não compreendem. Os amigos de Jó tentaram confortá-lo, mas acabaram dizendo que ele devia ter pecado e o acusaram de coisas terríveis. Insistiram que Deus estava punindo Jó. Suas palavras eram como sal na ferida. Jó sabia que não era verdade. Ele não tinha pecado contra Deus. Não merecia aquele sofrimento. Mas ainda assim, não conseguia entender o porquê daquilo tudo. Ele clamou a Deus por respostas. Restauração e lições. Deus fala. Jó é restaurado e aprendemos com sua jornada. Deus ouviu o clamor de Jó e respondeu de uma maneira inesperada. Ele não explicou o motivo do sofrimento, mas revelou sua grandeza e lembrou Jó de seu poder infinito. Deus restaurou a fortuna de Jó, abençoando-o com mais filhos e uma vida longa e feliz. Jó aprendeu que a fé não se trata de entender, mas de confiar. A história de Jó nos ensina a ter esperança, pois mesmo quando não entendemos, podemos confiar que Deus está no controle.